Vamos lá, vamos lá. Acho que deu pra perceber uma coisa que eu não sei se eu cheguei a comentar, mas eu gosto muito de séries assim, de que conta a história de psicopatas, essas coisas todas, né? Então, eu gosto. Não é à toa que eu assisti as 5 temporadas de You. Eu cheguei a assistir a nova série de Dexter, né? Que lançou. Eu cheguei a assistir. Gostei da primeira temporada. Estou esperando a segunda temporada lançar. Eu não assisti a série de Dexter, aquela com 8 temporadas. Eu não comecei a assistir ainda. Mas assim que eu conseguir, eu começo a assistir. Então, por que não? Vamos assistir porque o Dexter nunca foi pego pelo FBI. Imagina a seguinte situação: durante anos, um serial killer age em Miami, deixa um rastro de corpos, trabalha literalmente dentro do departamento de polícia e nem o FBI consegue descobrir quem ele é. Pior ainda, um dos agentes mais inteligentes. E aqui tá falando da série de Dexter, que tem 8 temporadas, tá bom? Que vem antes da série, que narra a história do filho dele, ok? Inteligentes desse universo, Frank Lange, especialista em serial killers, chega perto, conversa com o assassino, confia nele e mesmo assim não faz nenhuma conexão. Isso parece absurdo à primeira vista, mas quando a gente começa a analisar a psicologia, comportamento humano e as falhas reais do sistema investigativo, a história de Dexter fica bem menos fantasiosa do que parece. Agora sejamos sinceros aqui. Eu sei que tem gente aí do outro lado pensando: "Ah, Eduardo, mas o Dexter tem muita sorte." E eu concordo. Tem hora que o roteiro força a barra, coloca uma coincidência mágica para salvar ele, mas se a gente ignorar esses vacilos de roteiro e olhar só para a técnica, a camuflagem. É porque se nós formos colocar em, em tese, o Dexter, ele consegue escapar de furos no roteiro igualmente, no mesmo nível de Joe Goodberg. Então, o furo no roteiro é muito grande. Igual uma coisa que eu falo quando eu falo do final da série U, é que no final da série eles passaram muito pano pra Kate Lockwood. Eles colocaram, o Joe é um babaca, um filho da puta, beleza, mas eles colocaram como se a Kate não tivesse cometido crime nenhum. Isso que eu acho uma merda. Dele é brilhante. Ele não se esconde nas sombras, ele se esconde na rotina. Ele traz rosquinhas, sorri, cumpre horário. Ele é tão comum que se torna invisível. E aqui no canal a gente sabe, é no comum que o perigo mora. Dexter não é só mais um cara que mata pessoas e deu sorte. Ele é o que em criminologia se chamaria de assassino extremamente organizado. Desde os anos 70, o FBI classifica os serial killers em organizados e desorganizados. O desorganizado é impulsivo, deixa evidência, escolhe vítimas aleatoriamente. O organizado é frio, metódico, calcula O Joe seria o desorganizado, que não tem controle, entendeu? cada passo. Dexter é praticamente um estudo Eu falei do Joe, apareceu rapidamente o Joe aqui. Prossiga. de caso desse último tipo. Você percebe o padrão? Ele escolhe vítimas com antecedência, persegue, investiga, confirma a culpa, planeja o local, limpa a cena, cobre tudo com plástico, controla luz, som, tempo, nada é feito às pressas. Ele ceda às vítimas, jamais corre o risco de luta, de barulho, de testemunhas. E, acima de tudo, usa o conhecimento forense a favor dele. Ele sabe o que seria encontrado numa cena de crime típica, então constrói cenários onde nada disso aparece. É como se o assassino tivesse acesso ao manual de como não ser pego, escrito pelo próprio FBI. E aí que entra o código de Harry. Muita gente vê o código
só como um filtro moral que a série usa pra gente torcer por ele. Ele só mata quem merece. Mas tem uma coisa que ninguém fala. Se você não se inscreve e deixa um like no vídeo, desnecessários. Mas, analisando friamente, o código é uma estratégia de camuflagem quase perfeita. Ao escolher... É como se fosse um argumento para matar. O Joe da série U, ele usa um argumento de o namorado da Beck, o namorado, ficante, que merda que aquilo era, ele é muito tóxico, ele é muito babaca, então ele merece morrer. É a mesma coisa Dexter. Ele usa essa lista de motivos para matar. Mas não é um argumento, né? Não é um motivo fixo para isso. Então, se nós for colocar em uma tese de teoria, isso aqui é o motivo. Não é motivo. Apenas criminosos, muitas vezes já procurados por outros crimes, Dexter elimina exatamente aquilo que os investigadores mais usam para montar o perfil de um serial killer. A dor virá quando a Deb descobrir o que o irmão dela realmente é. Padrão de vítima e de circunstância. Um serial killer costuma deixar uma espécie de assinatura. Tipo de vítima, padrão de ataque, área geográfica, motivação aparente. Dexter quebra isso de propósito. Ele mata bandidos, abusadores, assassinos, gente já na mira da polícia, gente que vive em ambientes de risco. E se essa pessoa desaparece... Mas não seria, vamos supor, novamente voltando pro Joe. O namorado da Beck, ficante, tanto faz. Ele é tóxico. Ele não satisfaz, entre aspas. O pai do Paco, o padrasto do Paco, ele é um idiota. Ele bate na mãe. Ele faz isso, ele faz aquilo. A Candace, apesar de que a Candace não foi morta pelo Joe, mas o ficante da Candace, né, quando ele descobriu que a Candace tava traindo ele, é um idiota. E assim vai indo. O pai da filha daquela menina, Mary, é um idiota. Ele não dava atenção nenhuma para a filha dele. Dane-se. Então, a mesma forma que o Dexter, ele usa esse argumento para se defender. Há sempre outra explicação plausível. Vingança de um rival. É como Death Note. Ele usava o argumento de eles são um assassino. Ninguém vai sentir falta. Numa série, o Thomas Shelby, de Peaky Blinders, eu acho que eu falei o nome da série errado, mas dane-se. Tem uma cena que ele fala assim: o que morre pela espada, o que mata pela espada, morre na espada. E faz sentido. Fuga, acerto de contas, cartéis, gangues, fica parecendo apenas mais um crime em uma cidade violenta. Bandido contra bandido. Na vida real, isso faz diferença. Vários serial killers só foram pegos porque escolheram vítimas que incomodavam a sociedade. Adolescentes, donas de casa, mulheres aleatórias, crianças, existe uma pressão pública, mas quando as vítimas fazem parte de grupos já marginalizados ou criminosos, a indignação social é menor e a prioridade investigativa também. Se isso soa brutal, é porque é. E é aí que Dexter opera, uma área cinzenta onde o próprio sistema não liga tanto assim. Quando a gente olha a história do crime real... Mas não vou mentir, Dexter, pelo menos a série nova que lançou ano passado, é boa. Muito boa. A história é boa. Mas eu acho que o Dexter, ele poderia adicionar, né, a série Dexter. Poderia adicionar o Joe.
Joe Goldberg na prisão. Seguindo na mesma linha de narrativa. O Joe Goldberg foi preso, condenado à prisão perpétua no final da temporada de You. Ok. Mas, e se o Joe fugisse em Dexter? Hein? Seria uma boa. E no final de Dexter, os dois ser presos de novo. Só que aí vai ser diferente. Sei lá, ou o Dexter, quando fosse preso, encontrar com o Joe. Também seria bom. Não é apenas ficção. O BTK, Dennis Rader, ficou décadas sem ser pego. Ele era organizado, tinha família, emprego, cargo em igreja, parecia um bom cidadão. O Golden State Killer foi policial, um cara treinado com acesso a protocolo, ao modo de operação das investigações, exatamente como Dexter conhece a rotina. Mano, tomara que essa música não tenha trilha sonora. Não tenha trilha sonora. É fogo, né? Não tenha copyright. Porque teve um vídeo que eu reagi de um canal que eu não lembro o nome agora. Tinha tinha copyright e eu tomei copy pelo vídeo dele. Pela trilha sonora que ele colocou no vídeo. Forense por dentro. O próprio fato de ele estar perto da lei não o expôs, o protegeu, porque quase ninguém parte da premissa: e se o monstro estiver sentado aqui na nossa mesa, com um crachá e um sorriso educado? É aí que entra a psicologia dos investigadores e onde Dexter se esconde. O FBI, como qualquer instituição, é feito de pessoas, e pessoas pensam por atalhos mentais. Um dos principais é o viés de confirmação. Você cria uma hipótese e a partir daí tende a buscar apenas evidências que confirmam essa hipótese. Se a polícia acredita que está procurando... Mas não seria do pressupor... Ele tá pressupondo... Eu tô falando errado de novo? Merda! Ele tá supondo que... essa pessoa não faz isso porque ele é policial. Ele luta contra essas coisas. Então ele não é isso. Mais ou menos isso. Alguém antissocial, isolado, com histórico de violência, pobre, com traumas visíveis, aquele técnico forense simpático, bom colega, pai de família, quieto, não entra nem de longe na lista de suspeitos. Dexter é o oposto do estereótipo de serial killer que o próprio cinema ajudou a construir. Ele não é o esquisitão no canto do corredor, não é o cara que tem explosões de raiva, não é o sujeito que ameaça abertamente colegas. Ele é prestativo, eficiente, educado e confiante. É bem diferente do Joe, né? Joe Goldberg. Ele chega a ser controlado, mas ele não consegue manter essa narrativa. O Joe, ele deixa muitos pontos para trás. O problema é a diferença, né? Porque o pessoal fala muito, o Dexter, ele é muito bom, mas o Joe é melhor. O Dexter é bom porque ele não fica guardando lembranças das suas vítimas. O Joe não. O Joe, o único erro, os erros dele, né? São muitos. É porque ele pegava, vamos supor, ele matou a mulher ali que não quis nada com ele. Ele matou. Só que o filho da puta, ele guardava alguma coisa. Um colar, às vezes até uma peça íntima de roupa. E o Dexter não. É esse livro de tudo. Essa é a diferença. Fiável. É claro, eu estou falando da série principal, porque na série Dexter, Original Sin, nós vemos um Dexter um pouco menos experiente. Quer dizer, nada experiente. Ali ele ainda está desenvolvendo as suas habilidades, ele está desenvolvendo a sua máscara social para ser e se desenvolver como um assassino perfeito. E isso aciona outro atalho mental, o efeito halo. Se você se destaca positivamente em um aspecto, inteligência, profissionalismo, gentileza, as pessoas tendem a generalizar essa impressão positiva para o resto de sua personalidade. Soube que tem talento para rastrear assassinos em série. Se ele é um ótimo profissional, não pode ser um psicopata assassino. Agora pensa em Frank Lundy, dentro desse contexto. Ele é apresentado como um dos maiores especialistas do FBI. Vem para Miami justamente para caçar o açougueiro de Bay Harbor. Olhando de fora, a pergunta é inevitável. Acho que a pergunta certa seria... Quais seriam
as medidas adequadas para isso? Fala pra mim. Porque em Yu, de novo em Yu, né? Em Yu a gente vê que o julgamento do Joe foi muito supérfluo. Foi muito raso, desculpa. Raso demais. Ele só, a série só jogou, ó. Ele foi condenado pela morte da Guinevere Peck, pelo filho do doutor, qual é o nome daquele cara? O terapeuta que a Beck transou. Foi por isso, pela Love Queen e pela famosa Guinevere Beck, né? Só. E outras vítimas que ele não mencionou. Aí eu volto novamente. Por que não mostrou o julgamento? Seria épico o julgamento. Seria um ponto crucial para isso. Mas não. O episódio final eu sinto que foi corrido. Eles só jogaram do mesmo. Só para dar um contexto, coloque isso aqui e dane-se. Só. E uma coisa, um ponto importante de se mencionar. Na primeira temporada não mostra essa tal ligação que a Beck fez pra aquela Choke da quinta temporada, que eu esqueci o nome dela, Brand, alguma coisa do tipo. Não mostra, só mostra na quinta e última temporada. É uma coisa que eu acho errado pra cacete, muito errado. Então não tem contexto nenhum. Essa parte do julgamento eu achei muito jogado ao vento. Não teve nenhuma personagem, vamos supor, não teve nenhuma personagem importante que voltou. A Jenna Ortega não voltou. Seria um ponto muito importante, mas não voltou. O Paco, eu achei que a presença dele foi importante. Importante, né? Importante porra nenhuma. Foi mais ou menos. Porque o Paco, ele não criticou o Joe, mas também não defendeu. Ele só falou, ó, ele me ajudou, ele fez isso e dane-se. Mas a Jenna Ortega ia ser importante. Aquele gordinho da primeira temporada, ele voltou, eu não sei pra quê, não ajudou em porra nenhuma. E sei lá, faltou muita coisa. Faltou um pouco de coisas muita coisa. Quando eu falo um pouco é muita coisa. Mas em compensação, uma coisa eu tenho que falar com vocês. Ao decorrer da série, dessa quinta temporada, a trilha sonora estava excelente. Excelente. Ainda mais o episódio 8. Quando o Joe, ele corre atrás. Quando o Joe vai pra cima, avança em cima da Choke. Então, excelente. Em questão de jogada de câmera, tá bom? Como esse cara, com toda essa bagagem, não percebe que o assassino está quase literalmente do lado dele? E aqui entra uma coisa que pessoalmente sempre me deixou sem sono assistindo Dexter. Todo mundo diz que o Lange não pegou o Dexter porque foi enganado. Mas será mesmo? Lange é o maior caçador de serial killers do FBI. Ele respira isso, ele vive isso. E tem cenas, tem olhares que ele lança pro Dexter que são estranhos demais para ser coincidência. Às vezes dá a sensação de que ele está vendo mais do que fala. Lembram daquela conversa na marina? Quando ele pede pro Dexter analisar uma cena que o próprio Dexter limpou. As condições daqui não condizem com a metodologia dele. É sujo, por exemplo. O açougueiro é limpo. Ordenado. Às vezes eu tenho a sensação de que Lange sabia. Ele sabia exatamente quem Dexter era, mas como via que o Dexter só matava a escória que o sistema não conseguia prender, ele escolheu não ver. Talvez o maior erro do FBI não tenha sido incompetência, e sim uma cumplicidade silenciosa. O Lange não falhou em pegar o monstro, ele decidiu usar o monstro. Talvez ele esteja tendo uma crise de identidade. Porque dentro da lógica da série, o próprio sistema joga Dexter
É como se o Dexter fosse um defensor da liberdade, um defensor das vítimas, ou como pobres, né? Das vítimas oprimidas, como eu diria. No time dos mocinhos. Na cabeça de Landy, ele não enxerga Dexter como um possível suspeito, enxerga Dexter como uma ferramenta. Ele consulta o forense, pede laudo, pede opinião técnica, ele terceiriza uma parte da leitura das evidências para o próprio assassino. É o lobo ajudando a investigar o sumiço das ovelhas. Além disso, Landy também é vítima da tal visão em túnel. Ele segue pistas plausíveis, mas estreitas. Ele olha para os suspeitos mais barulhentos, como o próprio Douglas, militar, temperamento explosivo, histórico de violência, comportamento, em tese, suspeito. Douglas desconfiava de Dexter, e em termos narrativos, a série usa Douglas como uma cortina de fumaça perfeita. Se alguém dentro do departamento parece perigoso, é ele, não o cara tímido dos frascos de sangue. Não o cara recatado e tão bacana quanto o Dexter que trabalha no laboratório. É aí que entra a parte em que o roteiro suaviza as coisas sem trair completamente a lógica. A série precisa que Dexter continue livre, então ela cria situações onde a verdade quase vem à tona, mas esbarra em alguns detalhes. Provas plantadas, mortes oportunas, mudanças de foco. Ao mesmo tempo, ela toma cuidado para não transformar o FBI em um bando de incompetentes caricatos. Landy é bom no que faz, nós acreditamos nisso. Ele monta perfis precisos, percebe padrões, chega perto. A diferença é que perto nunca é o bastante quando seu principal consultor técnico é secretamente o criminoso que você procura. Na vida real, isso também acontece. Investigadores já consultaram psicólogos, peritos, vizinhos, religiosos e amigos, que depois se revelaram culpados ou cúmplices. A confiança institucional é um véu muito grosso. Ninguém quer acreditar que o cara que ajuda a resolver casos é ele mesmo, responsável por dezenas de crimes invisíveis. O roteiro de Dexter faz duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, ele manipula a nosso favor, dá um código moral, humaniza o personagem, mostra o seu trauma de infância, cria laços afetivos pra gente esquecer por alguns minutos que está torcendo por um serial killer. Por outro lado, ele ancora essa suspensão de descrença em elementos que, quando comparados com casos reais, não soam tão impossíveis assim. Dexter é um assassino altamente funcional, com fachada social bem convincente, usando o sistema a seu favor e atacando apenas alvos que já pertencem ao submundo. Ele aproveita falhas reais da máquina investigativa, falta de recursos para investigar todo o desaparecimento. Não é novidade que na série, em vários momentos, eles tratam de questões políticas e de recursos, sempre como muito escassos. Eles têm que direcionar toda a sua energia, porque senão eles não vão ter mais recursos para continuar um caso. Isso é bem comum em Alaguerta. Afinal, novamente eu volto. Como seria o final do Dexter? Qual seria a pena adequada para ele? Essa série toda tentando fazer esse tipo de gestão. Temos também prioridade seletiva, preconceitos sobre quem parece o criminoso e a crença quase religiosa de que os nossos estão do lado certo. Isso tudo mostra a fragilidade humana dentro da série. E quando a gente volta para a figura do Landy, a coisa fica mais irônica ainda. Ele é um caçador de monstros que nunca considera que um dos monstros aprendeu a se camuflar, imitando exatamente os caçadores. Essa é a camada psicológica mais interessante. Dexter estuda o mal, mas também estuda como o bem funciona. Ele entende protocolos, burocracia, estatísticas, perfis. Ele decora não só como matar sem ser pego, mas como parecer útil demais para sequer ser questionado. No fim das contas, dentro da lógica interna de Dexter, o FBI não falha porque é burro. Falha porque é humano, tem pressa, tem muita política, tem muita vaidade, tem suposições. E um psicopata inteligente o suficiente pode navegar nesse oceano de limitações
quase como se o mundo tivesse sido projetado para que ele passe entre as frestas. O que a série faz é potencializar isso, exagerar alguns elementos e esconder outros, para que a gente não fique o tempo todo pensando: isso aqui é impossível. Ao invés disso, ela planta aquela sensação incômoda. E se alguém assim existisse de verdade? E o mais desconfortável é descobrir que, olhando para certos casos históricos, alguém assim já existiu mais de uma vez, seja por incompetência burocrática ou por uma escolha secreta de um agente cansado da impunidade. O fato Acho que tem muito que ver mais que, né? é que Dexter sobreviveu. Isso nos deixa com a lição de sempre: desconfie de e peço encarecidamente que se inscrevam no canal. É isso. Eu não tenho que falar porque Dexter, em tese, novamente, ele é mais esperto que o Joe. Com certeza. O Joe só foi burro pra caralho. Então... burrice, né, Joe? Burrice, né, Joe? Querer voltar pra Nova York, Joe. Meu Deus, Joe. É isso aí.